Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Espero que você esteja aí já clareando um pouco a mente, entendendo um pouco como que acontece o fluxo da área de compras e alguns conceitos importantes para que você dê caminhada, né? Se caminha e consiga realmente fazer a diferença dentro da área de compras. Então vamos lá. Vamos falar nessa aula sobre o ponto de pedido. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam alguns conceitos, tá? Existem dois modelos de controle de estoque, que é a emissão indireta e emissão direta. Esses controles determinam a quantidade a ser reposta dependendo do custo envolvido. Então, assim, para a gente saber a quantidade que a gente precisa abastecer um estoque, precisa entender o contexto de controle de estoque, qual a necessidade da empresa e, assim, a demanda, conforme a gente conversou, né? O estabelecimento depende do modelo de controle de estoque empregado. Então, a gente, como que nem eu falei, pode ser dividido em duas emissões, direta e indireta. A emissão indireta é aquele controle por ponto de pedido mesmo, isso que a gente vai aprender, por revisão periódica, aquela inventário mensal, verificar, analisar a quantidade de venda ou a quantidade de produção, qual que é o produto que sai mais, qual que eu devo ter mais rotatividade, o que eu preciso deixar mais tempo no estoque, quanto tempo demora para utilizar aquele estoque. Então, essa é a emissão indireta, aquilo que você faz ali manualmente mesmo. E tem a emissão direta, que é emitidos baseado em lógica do MRP. Então, vai parametrizar o sistema, né? Não sei se vocês utilizam algum sistema dentro da área de compras, mas normalmente é assim quem tem software de gestão mesmo, né? Que faz aquela parametrização conforme o PCP, o programa, né? Que programa aí a produção conforme a demanda ali de venda, as saídas, as entradas. Então, tem que saber parametrizar corretamente. E como a gente faz essa parametrização? Depende muito da quantidade de itens, do ponto de pedido, do tempo, do lead time do fornecedor, para que você consiga parametrizar, colocar as informações dentro do sistema corretamente. Porque se você coloca as informações dentro do sistema não está de acordo com aquilo que realmente acaba aí faltando material ou comprando a mais. Então, tem que prestar bastante atenção em relação a isso, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona um gráfico de serra. Então, a lógica dentro aí do estoque mesmo, né? Do sistema de estoque, é você comprar uma quantidade, consumir, aí tem o teu tempo de reposição e volta de novo a compra, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, como é que funciona? Então, aqui eu fiz uma compra aqui de 140 unidades e chegou no meu estoque, né? A quantidade que chegou. E daí fui tendo o meu consumo aqui até junho. Então, eu sei que 140 unidades deu para janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Chegou em junho, meu estoque zerou. Então, eu fiz um pedido e chegou o material e voltou lá. Voltou no meu estoque de 140 unidades. E depois eu fui consumindo normalmente até isso. Isso porque eu estou considerando um tempo que o fornecedor está adequado. O fornecedor não atrasa, não tem algumas particularidades ali dentro do processo, então esse é o fluxo aí ideal, né? Mas, conforme a gente estava falando, o ciclo de dente de serra, ele sempre será repetitivamente e constante, conforme a gente viu ali nesse gráfico. Não vai existir alterações de consumo durante o tempo. Não existe falhas administrativas que provoquem um esquecimento ao solicitar uma compra. O fornecedor nunca vai atrasar.
Nenhuma entrega do fornecedor vai ser rejeitada pelo controle de qualidade ou pelo recebimento. Então, assim, isso aqui nunca vai existir, sempre vai haverá, se for, né? Se tiver tudo redondinho, ok. Mas sempre vai ter aí algumas particularidades, né? Vamos dizer dessa forma, que a gente não consegue confiar 100% nesse processo, nesse fluxo de constante, repetitivo constante. Então, a gente precisa se precaver para não fazer a falta de material. E como que funciona, né? Como a gente sabe que as condições que eu apresentei anteriormente não ocorrem, não é isso que acontece, então a gente precisa prever possíveis falhas na operação conforme essa ruptura aqui de estoque, que é esse gráfico que eu vou aqui apresentar para vocês. Então, assim, eu tenho aqui um fluxo, eu tenho aqui uma compra de 140 unidades, onde eu fiz lá o meu consumo até junho. Então, o certo é eu comprar aqui em junho. Só que deu uma falha, aconteceu alguns imprevistos, então aí teve negativo 80, o fornecedor não entregou, então assim, teve uma falha de 80 peças. Então, durante aí um certo período, eu fiquei sem material, 80 unidades, tá? Isso não pode acontecer. Então, o que que, o que que a gente vai fazer, né? Então, conforme o tempo do fornecedor, então provavelmente o fornecedor atrasou a mercadoria, atrasou a entrega, então ele não me entregou no dia que ele tem que entregar 140 unidades, né? Que daí seria aqui, ia ser 140, então provavelmente ali, ó, teve uma falha de janeiro, de junho, julho, agosto e setembro. Então, eu fiquei sem material durante esses 4 meses. E daí ele só me entregou aqui no setembro. Então, assim, se eu não me precaver, não fazer o ponto de pedido, não parametrizar corretamente, conforme a data, com alguma margem de segurança, pode acontecer de eu ficar sem material, parar a fábrica, ficar sem vender mercadoria. Então, é muito importante que nós, compradores, tenhamos essa visão, né, de que pode acontecer algumas falhas durante o processo. Então, a gente precisa saber. O fornecedor, ele entrega em 10, então eu preciso ter uma margem de segurança de pelo menos 5 dias. Então, eu não vou parametrizar 10 dias, eu vou parametrizar 15 dias, tá? E como que funciona, né? Como que funciona o estoque mínimo? Então, eu tenho aqui uma quantidade aqui de. Então, eu sei que quando chegar aqui em março, né, eu vou fazer a soma. Então, eu tenho cada mês, eu compro, cada mês aqui eu utilizo 20 unidades, certo? Então, e eu sei que o meu tempo do fornecedor, vamos supor que é 10 dias. Em 10 dias ele vai me entregar ali o ponto, ou 7 dias, 30 dias, enfim. Então, eu sei que em março eu já tenho que fazer um pedido aqui de 20 unidades. Mas se eu estou trabalhando com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, com todos por 6 meses, né, em estoque de 6 meses, eu tenho que antecipar ali a minha compra, planejar essa coisa. Então, eu preciso de um estoque mínimo. Se eu estou comprando de 6 meses e o meu fornecedor demora 10 dias para entregar, o meu estoque mínimo tem que ser de 20 unidades. 20 unidades porque é mensal, certo? Então, quando o meu pedido de compra
chegar a 20 unidades aqui, que ele está me mostrando, que é o tempo que é o estoque mínimo, quando ele chegar a 20 unidades, eu já tenho que fazer um pedido de compra para o fornecedor, para ele poder me entregar aí as 140 peças, né? Que é o tempo, essas 20 unidades, é o tempo que ele vai demorar para me entregar. Então, assim, recapitulando. Eu sei que 140 unidades eu utilizo em 6 meses, certo? E o meu fornecedor, ele demora, vamos colocar aqui 15 dias que ele vai me demorar para entrega. Eu, considerando aí de uma margem de 5 dias, né, de segurança. Quando chegar quando o meu estoque chegar em 20, que está aqui, eu já vou fazer o pedido das 140, certo? E daí eu vou consumir, consumiu, baixou, chegou em 20 de novo, que está aqui, eu faço um outro pedido. Daí chegou o pedido, vai consumir e 20. Então eu sempre vou ter 20 unidades por mês. Se meu fornecedor atrasou, aqui, ó, aqui ele disse que ele atrasou. Então, não fiquei sem estoque. Supriu meu estoque até o meio de junho. Deixa eu limpar aqui. Então, aqui, ó, aqui meu fornecedor atrasou. E eu tenho 20 unidades aqui de segurança, certo? 20 unidades no meu estoque, que é aqui as 20 unidades. Então, ele atrasou, ele não me entregou a mercadoria aqui, então eu consumi até o meio de junho aqui uma quantidade. Então, chegou aqui, ele me entregou. Então, ele entregou, eu consumi a mercadoria, aí chegou aqui em 20 unidades, eu fiz um novo pedido, consumi, voltou, chegou em 20 unidades, eu fiz um novo pedido, chegou, voltou, e assim vai. Esse é o gráfico de serra. É isso que precisa prestar atenção para que você sempre tenha uma margem de segurança no estoque e nunca deixe zerar o estoque, certo? E como que faz isso, né? Daí agora a gente tem ali, que eu marquei, então a gente tem ali 80 unidades, que foi a margem de segurança que a gente estava conversando. Então essa margem de segurança aí, ó, deu para junho, julho, agosto e setembro, né? Fornecedor aí deu a margem de segurança para. Tá. O que que é o ponto de pedido, né? O ponto de pedido, ele consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque chamada de ponto de pedido, ou ponto de reposição. É aquele momento que chegou naquelas 20 unidades, eu vou gerar aí um pedido de compra para o meu fornecedor entregar, né? E ela é uma partida ali do processo de reposição. Então, é aquela quantidade. Deu 20, eu faço um pedido de compra. Chegou no 20, então eu preciso controlar isso daí para não faltar mercadoria, né? O estoque ele fica separado em duas partes, né? Uma que é usa totalmente e a de baixo que é usada entre a data de encomenda e a chegada do lote de reposição. Então, aqui é meu ponto de pedido. Chegou aqui, eu fiz o meu pedido. Então, enquanto não vem o meu estoque mínimo, eu vou consumindo. Ah, chegou aqui a mercadoria, então eu já vou consumindo aqui. Consumiu, chegou aqui, eu já faço meu pedido, né? Que é o meu ponto de pedido, é o meu pedido de compra. É quando chega aqui, nessa linha aqui, eu tenho que fazer meu pedido. Enquanto o fornecedor não entrega, eu vou consumir no meu estoque. Ah, fornecedor entregou, vou consumir no meu estoque. Ah, fornecedor entregou aqui, volto a consumir novamente. E assim por diante, tá? É,
Aqui, essa parte, a gente vai falar agora do gráfico do ponto de pedido, é onde você precisa ali, ó, é onde você precisa realmente repor a mercadoria, né? Então, que eu estava explicando. Então, você comprou, chegou ali o estoque máximo, consumiu, chegou aqui, fez o pedido, enquanto isso você está utilizando o estoque, né? Daí chegou a mercadoria, enquanto isso né, aqui, aí chegou a mercadoria, você vai consumindo. Aqui fez o pedido de compra, consumiu o estoque, chegou a mercadoria, foi consumindo. E assim por diante, tá? Qual que é a fórmula ali do ponto de pedido? O ponto de pedido é a demanda mais o tempo mais o estoque de segurança. Então, é ali que você vai calcular qual que é quando que vai ser o seu ponto de pedido. E o que que é o ponto de pedido? Qual é o momento que você vai emitir um pedido de compra para o fornecedor? Então, você vai pegar o teu ponto de pedido, que é igual à sua demanda por unidade de tempo, mais o teu tempo, o tempo do fornecedor, o tempo de entrega do teu fornecedor, mais o seu estoque de segurança. E agora vamos para um exemplo prático, né? Um determinado item tem uma demanda anual de 1.200 unidades, um custo de preparação do pedido de R$ 200. O que que é esse custo de preparação do pedido? Eu, Camila, compradora, o custo para mim emitir um pedido, né? Daí você faz com todos os cálculos ali da área, do departamento, quanto que esse funcionário custa para emitir um pedido de compra, né? Depois a gente vai ver isso ali nos indicadores de desempenho. Mas assim, pedido é R$ 200. Uma taxa de encargos financeiros sobre estoque de 50%. Então, para o meu estoque ficar parado lá, eu vou pagar 50% a mais por ano, né? Isso aqui você também tem que entender que é um custo para a empresa deixar estoque parado. Então, por isso que tem que ter ali uma rotatividade, tá? E o custo unitário do produto é R$ 10. Vamos admitir que este item tenha um estoque de segurança de 80 unidades. Então, quando chegar em 80 unidades, eu tenho que emitir um pedido de compra. E um tempo de ressuprimento de 15 dias. Então, o tempo que o fornecedor demora para entregar é 15 dias. O ano a gente vai trabalhar aí com 300 dias úteis, né? Tem 365 dias, mas os dias trabalhados são 300 dias. E a reposição andando através de lotes econômicos. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Como que funciona? Aqui a gente vai trabalhar o lote econômico também, tá? Então, aqui eu tenho 1.200 unidades. Aqui não é reais, não. Aqui é unidades. 1.200 unidades. R$ 200 por ordem, que é o tempo de preparação. 0,50, que corresponde a 50 dividido por 100, para a gente poder fazer o cálculo. E o nosso custo de R$ 10 por item. O meu tempo do fornecedor é 15 dias e o meu estoque de segurança é 80 unidades. Como que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu preciso saber minha demanda diária. Qual que é a minha demanda diária? 1.200, que é 1.200 unidades, dividido pelo ano. Então, eu preciso saber, o meu ano é 300, né? Eu preciso saber quanto que eu consumo de tal item por dia. Então, eu sei aqui que são 4 dias, tá? Agora, qual que é o meu ponto de pedido? Poxa, ali ele falou que meu ponto de pedido é 4 vezes o meu tempo, que é 15 dias, mais 80, que é o meu estoque de segurança, certo? Foi calculado conforme a demanda lá, 80, que vai me dar aqui 140 unidades, né? 140 unidades, ok? Agora eu preciso saber qual que é o meu lote econômico. O que que é lote econômico? Eu preciso saber quanto que compensa para que eu compre uma determinada quantidade, considerando ali o meu
o meu custo de estoque, o custo do produto unitário e o meu custo da ordem de compra, certo? Então, o que que eu faço? 2, que é da fórmula, vezes o D, que é a demanda por unidade. Qual que é a demanda por unidade? 4. Demanda por unidade por ano, que é 1.200. O meu custo, que é R$ 200, vezes o custo do item, vezes o I, que é o meu custo de abastecimento, de ficar lá no estoque, ok? Então, vou falar 2 vezes 1.200, menos 200, que vai me dar, dividido por 10 vezes 0,5, que vai me dar 310 unidades. Então, a minha quantidade máxima é 310 unidades. Porém, né, 310 unidades, que é o meu lote econômico, certo? Porém, eu não posso deixar aí de considerar meu estoque mínimo, né? Meu estoque aí de segurança de 80 unidades. Então, eu calculo, eu somo 80 mais os 310, que vai me dar ali minha quantidade máxima para compra, vou colocar aqui para compra, de 390 unidades. Esse é o meu lote econômico. E qual que é a quantidade mínima que eu posso comprar? Minha quantidade mínima é 80 unidades, tá? Sempre somando 80 mais o meu estoque de segurança 80, que eu não posso faltar, que não posso deixar faltar. Ok? Então, eu tenho aqui um outro exemplo, tá? Em uma empresa, determinado produto tem consumo médio de estoque de 120 unidades por dia, em um tempo de reposição de 24 dias, para um estoque de segurança de 60 unidades. Qual que é o meu ponto de pedido? Nesse caso, eu calculei, no exemplo anterior, eu calculei o meu lote econômico. Agora, eu quero calcular só meu ponto de pedido, não quero calcular meu lote econômico, porque a empresa não tem condições de comprar ali quantidades grandes. Então, meu ponto de pedido é o quê? É 120, que é minha unidade, né, pelo tempo de 24 dias. Então, são 120 unidades. Então, eu sei que eu consumo 124 unidades por dia. Opa, é ruim escrever com esse. Só que eu preciso saber que o meu fornecedor ele demora 24 dias para me entregar. Poxa, 24 dias que ele vai me entregar, então eu preciso saber, 120 unidades vezes 24 dias. Então, durante esses 24 dias, eu não posso ficar sem estoque. E eu sei que o meu estoque de segurança é de 60 unidades. Claro, né, que a gente precisa calcular aqui essas 60 unidades foi algo que eu coloquei fictício, mas a gente, 120, se eu por dia eu demoro 120, eu consumo 120 unidades por dia em 24 dias, né? O tempo de 24 dias, e tem 60 unidades aqui, que é o meu ponto de pedido, a gente consegue ver que não tem lógica, né? Mas só para você calcular mesmo, né? Que é 120 por dia vezes 24 dias, você já vai ter aí mais 60, você vai ter aqui o teu ponto de pedido de 2.940 unidades. Então, quando chegar ali em 2.940 unidades, você tem que fazer um novo pedido de compra, tá? Então, para não deixar faltar material, esse é o seu ponto de pedido. Ah, está consumindo ali, chegou a 3.000 unidades. Você já emite um pedido de compra. Está consumindo, tal. Então, esse é o teu ponto de pedido. Tá, vou multiplicar por 2 aqui, porque eu não posso deixar. Ok. Daí é a estratégia da empresa de vocês. Tá bom?
Então agora, esse é o ponto de pedido, entender um pouco a importância do estoque dentro da área de compras. Então, aqui tem dois mãos na massa que quero que vocês façam, tá? E daí me mandam no WhatsApp, enfim, que eu ajudo vocês. Em uma empresa em determinado produto, tem uma demanda anual de 2.500 unidades. Um custo de preparação do pedido é de R$ 150 e uma taxa de encargos financeiros sobre estoque de 30% ao ano e um custo unitário de R$ 38. Este item tem um estoque de segurança de 600 unidades em um tempo de ressuprimento de 20 dias. Um ano de 300 dias úteis e a reposição se dando através de lotes econômicos. Calcular ponto de pedido, lote econômico e quantidade máxima e mínima, tá? Daquele primeiro exercício que a gente fez ali. Tem o cálculo e tem esse PDF para vocês consultarem para poder fazer, tá? O outro mão na massa é aquele mais simples, que é o ponto de pedido. Em uma empresa, em um determinado produto, tem um consumo médio de estoque de 58 unidades por dia, em um tempo de reposição de 60 dias para um estoque de segurança de 1.000 unidades. Qual que é o ponto de pedido? Tá? Então, são esses dois mãos na massa. Espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula muito importante se você tem a responsabilidade de lidar ali com o estoque também, junto com o pessoal de reposição do estoque, né? Do almoxerife, enfim, não sei como que vocês falam. Então, qualquer dúvida que você tiver, me contata aí por e-mail ou pelo WhatsApp que eu vou te ajudar, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.